A tua saudade corta como aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma outra faia. Os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Os meus pais, eles foram pessoas que sofreram muito, assim, muito. Então, aí eu vejo deles, assim, eles mesmo com todo o sofrimento, com tudo que aconteceu com eles, eles conseguiram ser pai e mãe, assim, muito acima da média, sabe? Com suas falhas, com tudo, mas eu acho que eles foram excelentes na missão deles, assim. Cada um na sua, entendeu? Minha mãe é mais coração, minha mãe sempre próxima, sempre aquela mãe meio leoa, assim, né? E meu pai, aquela pessoa que, não sei, aquela sociedade, o homem sai buscar o pão, né? A caça, não sei o quê, e a mãe fica em casa mantendo tudo. Então eu vejo até nesse sacrifício do meu pai de ter trabalhado. Quando ele se aposentou do último emprego dele, esse emprego que ele arrumou porque minha mãe ficou grávida de mim, só de hora extra ele tinha 5 anos. 5 anos na carteira, só de hora extra. Eu fico imaginando o que representa isso, sabe? 5 anos de hora extra. Então, quer dizer, é uma pessoa que se doou muito, do jeito dele, com o que ele tinha, que era força de trabalho, e com o que ele sabia fazer, ele se doou demais. E a minha mãe também. E a minha mãe se doou de um outro jeito, que daí tem o lance do coração materno, né? Essa coisa de abraçar e de fazer, e de errar e chorar e se espernear e tudo. Então é uma saudade, assim, que eu tenho. Faz 5 anos que eles se foram. E foram num período muito próximo um do outro. Minha mãe se foi numa primavera, em 2011, e meu pai nem esperou mal chegar o verão e também se foi. E ele se foi de saudade, entendeu? E só que é uma saudade que ele se entregou para essa saudade. Tem um histórico muito forte na minha família, assim, de as mortes, né? Que dá a impressão, assim, que as mulheres, elas morrem por alguma doença, mas os homens, eles se entregam na saudade, assim, eles se entregam. E eu não sei se isso vem de uma coisa de se privar um pouco, sabe? Você não se permitir na sua vida. Você fica com tanta coisa guardada, tanta coisa por dizer, que chega uma hora que você fala, eu não tenho mais pra quem dizer isso. Acho que não faz mais sentido. Eu tava guardando tudo isso por tanto tempo. Então eu acho que a saudade na minha família, por várias gerações, ela tende a ser pesada. Mas eu acho que eu quero quebrar isso. E eu já tô quebrando, na verdade. Eu comecei a entender recentemente que assim, eu tive minha mãe, ela cantava muito, ela gostava muito de cantar, tinha uma voz maravilhosa, e ela sempre foi do lar, assim, quando eu nasci ela já trabalhava dentro de casa, né, e aquela função, né, de ser mãe, de uma renca e viver em prol do lar e tudo aquilo. Mas é uma coisa que ela nunca deixou de fazer, era cantar. Então ela cantava durante as tarefas, realizando as tarefas domésticas. Ela chegou a lavar roupa no rio mesmo, então ela fazia isso. Cantava com naturalidade, fazendo qualquer coisa. E aí ela ouvia muita música sertaneja, de raiz, né? Muita moda de viola. E eu observava que ela
Às vezes ela ouvia duplas sertanejas abrindo vozes e ela abria uma terceira voz. Aí eu pensava, como ela tá fazendo isso, sabe? Como que ela consegue fazer isso? Eu quero fazer isso um dia, sabe? Eu quero fazer isso um dia. Eu era muito fã da minha mãe. Ainda sou. E aí, a gente cantava com ela na igreja, né? Ela sempre deu um jeito de ter contato com a música. E eu tenho uma diferença pequena de idade com a minha irmã, são 3 anos, ela é mais nova que eu. E ela tem o mesmo timbre de voz que eu, então a gente brincava muito de abrir vozes também. A gente ficava brincando, qual voz que é qual, sabe? Então foi um contato muito puro com a música e com o meu canto e descobrindo isso, sabe? E exercendo isso e ouvindo os discos que eu ouvia, que onde a gente morava não pegava rádio, então a interferência as nossas referências, as minhas referências são dos discos que eu ouvia, das fitas, do que minha mãe cantava, do que era transmitido pra mim, assim. Mas ficou ali guardado. Esse lance musical ficou bem guardadinho ali, acho que dentro de uma caixinha que eu consigo até imaginar abrindo ela e falando, não, agora é a hora. Tim! Vamos lá. Eu sinto saudade daquela liberdade que eu sentia quando eu era criança. Que eu não era livre, mas eu achava que eu era. Na minha cabeça eu era livre. Podia correr descalço, podia nadar, eu podia ficar até sem sutiã, entendeu? Eu podia ficar de perna aberta, sentar e trocar. Era um moleque, sabe? Moleque, como se diz. Eu sinto saudade disso. E sem ao menos saber se eu era livre, mas eu fico imaginando que eu era livre, eu não sei. Se a minha mente às vezes me prega uma peça. Mas eu sinto muita saudade da criança que eu fui. Saudade é a observação de si mesmo, é a observação do seu silêncio. Quando você fica em silêncio, o que sobra para você? O que você ouve? E eu acho que a saudade é aquilo que grita na gente quando você está em silêncio. Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garças dá meia volta, senta na beira da praia. E o coitelinho não gosta que o botão de rosa caia. A tua saudade corta como aço de navalha.